Boa noite a todos. Nós estamos no nossa terceira dia de Intercultural Online. Essa noite nós vamos falar sobre comidas típicas com o Ricardo Pokivic. É um prazer que ele está conosco essa semana. O encontro Intercultural Online de 3 semanas. É uma tentativa de mobilizar, alcançar mais pessoas para poderem conhecer os povos indígenas. E antes de começar, eu só queria compartilhar o vídeo que nós temos aqui. Deixa eu acho. Vamos lá. Oh, muito bom. É, a iniciativa do Intercultural Online, esse encontro, é para poder emitir um certificado de carga horária. Tem pessoas que precisam para seus estudos na faculdade para poder concluir. Se você conhece alguém que precisa um certificado desse, pode indicar eles para fazer esse encontro. Eles podem assistir as palestras anteriores e só escrevendo o resumo, a gente pode aceitar como a participação deles e a gente pode, no final, emitir um certificado de 15 horas de carga horária para atividade extracurricular, ou AAC, que eles chamam. Nós também estamos com desejo, como um trabalho online, ajudar a alcançar outros indígenas de outros lugares. Como vocês percebem, a gente tem uma grande diversidade de pessoas aqui. Isso é bom. O nosso desejo é poder somar juntos para que a gente possa trabalhar o bem para os povos indígenas. E nosso desejo é que os não indígenas entendam e possam conhecer os povos indígenas e tirar todo aquele preconceito, mal entendimento ou uma informação errada sobre os povos indígenas. Então, nosso desejo é que esse grupo, essa comunidade, pode ter o privilégio de conhecer e ouvir diretamente os indígenas, que esses indígenas de hoje, tal. Então, essa semana nós estamos com o Ricardo, ele vai falar sobre comidas típicas e quero convidar ele para poder compartilhar conosco nessa noite. Obrigado pela participação de todos e vamos lá. Então, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui, né? Espero que estejam ouvindo bem. Eu estou agora no interior do Pernambuco. Eu estou visitando algumas comunidades indígenas do Nordeste. Passei pelo Alagoas, né? Lembra que eu estava na segunda, eu estava lá em Feira Grande, na Alagoas. Aí passei por Inhapi, agora Ibimirim, Floresta, e agora estou em Mirandiba. Mirandiba é onde mora bastante Aticum, indígena Aticum,
da região Nordeste. A maioria são povos, desse povo, eles são, como vivem como sertanejos, né? O contexto aqui é o contexto de sertão, da seca, da falta d'água, né? Da falta de chuva. Então, é o povo Aticum. Eu estava falando com vocês sobre algumas questões indígenas, né? E eu sei que no nosso grupo aqui, ou quem for ouvir, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu já sei, eu sou especialista em indígena, já tenho experiência. Tá bom, né? Então, eu queria conversar com vocês, assim, falando, expressando o meu olhar, apesar de ser indígena, como eu falei, né? Do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, e pertencente a um povo, dos diversos povos que existem no Brasil. Já conheci mais ou menos, mais um pouquinho, mais de 100 etnias, talvez aí chegando quase 400 aldeias visitadas, né? Então, esse pouquinho de experiência nosso, eu ainda não falo com vocês fechando o diagnóstico, vamos dizer assim, né? Não posso falar e afirmar uma verdade concreta, né? Mas é das experiências. Por isso que eu estou dizendo para vocês, né? É a experiência da gente que passa, que convive no meio indígena, apesar de ser indígena também. Então, além de eu ter um lugar de fala, por ser indígena, né? Eu falo de experiências com outros indígenas também. E aí eu peço, assim, o carinho de vocês no sentido de dizer que eu não tenho toda a verdade, eu não conheço tudo, mas o que eu compartilho com vocês é um pouco daquilo que eu vivi, do que eu vejo, do que eu passei por vários lugares, né? Então, para que a gente tenha assim uma noção, né? Eu falo também com toda certeza que o Brasil não acerta de jeito nenhum, não acerta. Cuidado dos povos indígenas, porque não trata o povo indígena povo por povo, região por região. Então, se não trata dessa forma, jamais vai conseguir cuidar dos povos indígenas, né? Porque a gente, além da geografia, que o Brasil é muito grande, né? O Brasil parece que é quase um continente, é tão grande. E nesse Brasil estão espalhadas as etnias indígenas, apesar de ser poucos, irmãos, amigos, que 1.700.000 indígenas, né, no censo de 2022, eu classifico como, eu não sei como você vê, né? Com a população indígena é pouca, porque nós temos aí no Brasil 220 milhões de brasileiros, e aí não erra, né? Você aprendeu que o indígena, ele não é um indígena, não é uma nação fora do Brasil, é um brasileiro, é uma nação, é um povo indígena, mas nasceu no território brasileiro, é brasileiro também. Então, todos nós brasileiros, nós pertencemos a esse grupo de 220 milhões, mais ou menos, de brasileiros. E a população específica indígena, que o IBGE fala em 1.690 e poucos mil, né? Nesse último censo do IBGE, então a população indígena é pouca, né? Mas e por que é uma população que ela não é assistida, é, ela tem ela tem muitas questões, tem muitos gritos, né? Tem muito movimento no Brasil quando se trata da população indígena. Mas aí eu falo para vocês, porque não se trata o povo indígena povo por povo, porque estamos espalhados nesse Brasil, o Brasil grande. E aí tem aquela população indígena que nasceu na selva amazônica, aonde você nem de barco chega,
aonde muito menos tem estrada, apenas um avião chega lá naquela comunidade indígena, que fala na tua língua, que tem a tua vivência diferente. Aí você vai para outra região, a região da Cabeça do Cachorro, de São Gabriel da Cachoeira, você tem um outro tipo de povos ali, mais ou menos 25 povos indígenas que vivem diferente, que falam língua diferente. Aí você vai lá para o Acre, a Caxinauá, é, é, aquela região aqui do Purus, né? do Amazonas ali, você tem os Palmaris. Então, esse Brasil muito grande, de povos que estão na região amazônica, povos isolados não porque isolaram ele, mas porque eles nasceram isolados, né? Aí vem aquela questão, não, a gente tem que manter o povo isolado, o povo indígena isolado. Não, mas aí lembra, tem povo indígena que é urbano, tem a aldeia indígena Marçal de Souza, de Campo Grande, do povo Terena, que é urbana, que o indígena mora na aldeia, mas ele trabalha, ele estuda, ele sai, ele volta, com toda a liberdade que tem, sem deixar de ser índio, indígena, né? Então, essa diversidade de lugares, a geografia é muito grande. Tem aqueles que vivem em Ribeirinho, tem aqueles que vivem né, na beira dos rios, né, como os Ticuna, lá no Alto Solimões, que é imensa a população ticuna, eles vivem como ribeirinhos. Então, e nós vamos vendo, então, ó, tem aquele que mora na selva, o ribeirinho, o que vive na aldeia é, perto da cidade, aquela aldeia que tem acesso, naquela aldeia que é urbana, e assim por diante. Fora a distribuição de línguas, das raízes aruac, do povo que fala terena, do povo que fala chavante, cada um tem a sua língua, né? O Guarani, o Tupi, o Nadango, e assim vai, né? O Xerente, e aí vai, cada um tem sua língua, são várias línguas. Tudo isso, toda essa grandiosidade, e aí também nós falamos um pouco ontem sobre moradias, como o povo vive, né? Como que é a aldeia, como que é aquele povo vive não é igual. Por quê? Porque é uma diversidade de povos. Vamos, né, que nem eu dei o exemplo aqui de um povo, vamos construir o prefeito vai construir as casas, vai dar as casas para os indígenas. Aí ele quis fazer como se fosse uma aldeia xinguana, né? Xinguana. Então o povo ficou até assim, mas não é assim que a gente queria. Então ele viu aquela ideia do indígena, não, vou fazer como se fosse um raio de sol, como se fosse uma ferradura, em círculo. Então, não era uma realidade daquele povo. E assim vai. Então, não adianta só eu falar, eu sou indígena, eu sou terena, e eu entendo de indígena. Eu creio assim que é um erro. É um erro a pessoa, eu sou cacique, eu sou isso, aquilo, e aí eu entendo de indígena. Não, vamos com calma. Por mais que eu seja indígena, por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha experiências, eu creio que nesse momento, assim, é bom a gente falar assim, olha, eu conheço alguns povos, eu gostaria de conhecer mais, eu gostaria de entender porque são culturas diferentes, são línguas diferentes, são moradias diferentes, estruturas de família diferentes, estruturas de organização sociopolítica diferente. E assim a gente vai poder compreender algumas realidades de alguns povos indígenas. Né? A realidade que eu falei assim do Guarani Kaiowá hoje, qual é? Eles estão lá lutando pela demarcação de terra, então, né? Aquela questão lá que já vem há muitos anos. Já em algumas comunidades indígenas de outros povos, esse não é o problema, porque já tem a sua terra demarcada. Em algum outro lugar, já tem até a terra homologada, e assim por diante. Então, cada povo tem aí a sua dificuldade
de ter acesso à saúde. Em alguns povos, não, tem médico, o médico vai toda semana, tem ambulância, tem o posto, tem a CESAI, que é bem atuante. Em alguns outros lugares, não tem. Tem a escola indígena, tem lá os professores são indígenas. Em outros lugares, não tem. Então, a gente começa a, a entender a questão indígena quando você começa a classificar que povo que é, aonde estão, qual é aquela realidade, qual é aquela necessidade, e aí a gente vai poder acertar um pouco mais quando você quer um benefício, quer falar de um povo, quer tratar com alguma questão de um povo indígena, né? Eu não sei qual é a tua intenção, né? Mas aí a gente ainda vai, na sexta-feira, vai estar um resumo geral. É porque todos esses dias a gente vem falando partilhado, né? Começou sobre a vivência, ontem falamos sobre a vivência, hoje vamos falar assim, vamos dar uma pincelada aí na comida, aí amanhã talvez a questão de artesanato, de expressão cultural. Então, a gente vai juntar tudo isso e na sexta a gente vai poder fazer um resumo, tá bom? Então, a partir de um olhar assim, né? A partir de um olhar terena, tá bom? Do povo tereno. E aí algumas vivências, como eu disse, né? A gente tem uma aproximação aí com um pouco mais de 100 etnias, né? 100 povos, e visitando e andando aí entre pouco mais de 300 aldeias. Então, a primeira a conversa de hoje é sobre a comida. E agora, né? Comida, você vai ver também que há uma diversidade. A comida do indígena, ela vai de acordo com o quê? A gente já pode presumir, a gente já tem essa resposta. Vai de acordo com aquele povo específico, não é? A comida que eles comem, o jeito que eles comem, é de acordo com aquele povo específico. E também eu vou falar um pouco do nosso povo, que tem uma comida especial, uma comida específica. O outro vídeo, outro slides a introdução, né? Isso é a introdução. Comidas típicas indígenas do Brasil. Esses slides primeiro aqui fazem parte da introdução. A outra e aí é o convite, né? Aquele indígena lá é universo indígena. Não é um universo. Eu sinto que é um universo, que é um mundo muito grande, assim, com muitos povos. E está certo quando você fala povos, porque não é igual, não é povo, não é um povo igual. Mas em relação a ser brasileiro, aí brasileiro todos nós somos. Você está entendendo já, né? Que sobre a nossa nacionalidade, somos brasileiros, todos nós. Seja você é, nascido fora de aldeia, em algum bairro, em alguma cidade, em algum lugar, dentro do território brasileiro você é brasileiro. E o indígena que nasceu no Brasil é brasileiro. Então é um universo. E é por isso que a gente está falando um pouquinho sobre esse universo indígena. Ao próximo slide, a gente está vendo aí uma diversidade de algumas culturas na produção de seus alimentos, né? Plantando seus alimentos, colhendo. Então, numa realidade brasileira, já nem todos têm condição de fazer como esses povos fazem, né? Esses povos fazem. Nem todos estão plantando seus alimentos, estão produzindo, estão processando o alimento. Aí, outros slides, Denis.
aos que estão buscando seu alimento na pesca, né, do jeito que está fazendo. Já participei de uma pesca, assim, de uma preparação, de uma busca por alimentos dessa forma, em lugares isolados no Brasil, onde você não tem acesso ao mercado, à peixaria, à comida fácil, né? Então, tem que produzir o alimento. Em alguns lugares, no Brasil, a gente tem um tipo só de alimento porque aquele território só produz aquele tipo de alimento. Pode passar. Essa é mais aquele da região amazônica, né, onde tem rio. Eu coloquei esses slides aí, essa foi só né, também, também um povo específico gosta muito do macaco, de comer um macaco. É uma comida do povo, que eles gostam de comer. Pode passar. Aqui no meu slide está. Aí então, está caçando os alimentos também, né? Isso é muito legal. São culturas diferentes. Esse do povo nadando, né? Bem no interior do Amazonas. E a gente comeu, como eu falei para vocês, né? Esse peixe grande, esse pirarucu, é muito, muito, muito saboroso, muito saboroso. Então, é aquilo que produz para aquele povo específico, né? Aqui no Nordeste não tem, logicamente, um pirarucu, porque não tem o rio que tem o pirarucu desse jeito. Então, você entende? Nem no meu estado, né? Nem no meu estado, nem na minha aldeia, não tem um rio que tenha um pirarucu. No rio nosso lá produz mais pacu, pintado, alguns peixes que é da região. Mas esse aqui é saboroso, né? Passa aí, então, uma comida específica indígena, né? De alguns povos que comem da região amazônica, o peixe com a farinha, com arroz, ou então dos paraenses, do pessoal da região amazônica, que come com açaí, um peixe também. Então, a gente vai vendo as realidades de povos que têm aí suas comidas típicas, ou que são comuns. Aí agora a gente vai entrar nessa parte do povo terena, um povo que planta, é um povo coletor, agricultor, também é um povo que, pode passar os slides, é um povo que produz seu alimento também, e aí você vê uma colheita o que alguns lugares chamam de macaxeira, né? A gente chama de mandioca, e no idioma é chupu, tá bom? Chupu. Essa, aí a comida típica nossa é o riri, que é um bolinho feito pode passar aí dentro, é um bolinho feito da massa da banana. Então, faz esse bolinho, enrola, e aí assa, e essa é uma comida, pode olhar por no outro slide. Esse. Então, aqui um peixe, o riri, também numa vasilha terena. A arte terena, ela, essas cerâmicas de barro vermelho, tá bom? Feito pelas as mulheres indígenas terenas. Essa é a cultura da comida terena. Logicamente, assim, come todo dia? Pode, mas, mas não come todo dia, né? Às vezes é numa comemoração, numa data festiva, em um momento especial, né? Faz lá a comida especial para comer. Então, no dia a dia, você vai na casa do terena, um arroz com feijão, com uma mandioca,
um pedaço de frango e assim por diante. É uma comida comum, o que se come no dia a dia do povo terreno. Mas em específico assim da cultura que nós temos como uma comida especial nossa, é esse bolinho, que é o riri, chamado riri. A outra, bom, tá deixando o riri mesmo. São as, as comidas que o nosso povo gosta, né? A, que o nosso povo come como festa, como comemoração, como aniversário, inauguração. É, e aí é o riri, essa é a nossa comida, vamos dizer assim, típica. Então, sobre as culturas nossa indígena terena, nós temos algumas coisas marcantes da cultura, que é a língua, né? A língua é a cultura indígena terena, a, a comida, o jeito que a gente mora, a, a cerâmica. Então, tudo isso faz parte da cultura terena. A dança do bate-pau, que é uma dança histórica, ela conta um acontecimento do povo, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, porque às vezes a cultura de algum povo, aí por isso que eu estou dizendo, né? Povos são diferentes, povos têm as suas culturas diferentes, mas na cultura terena isso é o que marca a nossa cultura. É a língua, é a distribuição sociopolítica, e a gente tem o cacique, a gente tem a comunidade como organização, tem os líderes, a gente tem a comida específica, o riri, a gente tem o artesanato nosso, que é a cerâmica, a gente tem a dança, que é a dança do bate-pau. É bem conhecida a dança do povo tereno, que conta a história na época da Segunda Guerra, onde o povo tereno é, conquistou, ajudou o Brasil a defender aqui na região sul do Mato Grosso do Sul, antigo Mato Grosso, a defender contra o Paraguai na Guerra do Paraguai. Por conta disso, Marechal Rondon deu para o povo terena, né, ali separou uma região, uma área para o povo terena, e o povo terena, então, tem a terra indígena do Buriti, foi uma terra que foi separada por Marechal Rondon, porque o indígena terena lutou na Segunda Guerra. E a gente tem várias outras terras indígenas, né, já demarcadas, homologadas, e também fora da região do Mato Grosso do Sul, aonde a gente está também no interior de São Paulo, e você encontra em Terena também, com terra demarcada já entre o Pará e o Mato Grosso, ali perto dos Caiapó, naquela região de Peixoto de Azevedo, de Mutum. Então, é um pouquinho do povo tereno, é um pouquinho nosso, é da nossa comida, tá bom? Então, ao longo desses dias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas vivências nossas, das comunidades nossas indígenas. Tá bom? Então, hoje é só um pouquinho sobre comida, sobre, né, a alimentação. Ó, cada grupo tem a sua comida, viu? Cada grupo tem o seu prato preferido, predileto, prato que eles comem de acordo com aquilo que tem na terra, aquilo que eles podem caçar, fazer, aquilo que se produz naquela terra, tá bom? Não são todos iguais, né? Muito Sim, bom. Denis. É, Aham. eu gosto de brincar com o povo Criqueti, que quando eu estou comendo granola, eu digo para Uhum. eles que a granola é a farinha americana. Os Aham. americanos gostam de comer muito granola, torrado, aí eles fazem a farinha torrado também. Aí quando eu estou comendo granola, eu falo para eles, essa aqui é granola americana. Eles gostam, eles sim, sobre isso.
Mas é muito bom, eu gostei daquele bolinho, nunca vi ela feita assim, pequenininho, tão delicado, parece que pode fazer uma festa de aniversário e ela fica uma coisa bonito. Nunca comi, mas deu água na boca e espero que um dia eu possa experimentar e ver como é que comendo. Eu esqueci o nome, né? Ri. É ri. É tipo, né, para você rir mesmo, é ri. Hihi, hihi. Ok, muito bom. Nós vamos abrir, né, para uns 10, 15 minutos, se alguém quer fazer um comentário, uma pergunta, e a gente pede, né, que você pode resumir rapidamente e ter essa interação. Nós estamos sentados numa roda, igual numa aldeia, a gente está conversando, e eu gostei muito da forma que o Ricardo falou, né, ele não é dono da verdade, e até nossa terceira palestra ele vem abordando esses assuntos. Inclusive, eu conheci um pastor indígena aqui nos Estados Unidos, que é o pastor de missões. E ele fala uma coisa interessante, que meu povo quer ser chamado índio, porque nós somos índios. E eu me surpreendi porque eu nunca ouvi um indígena falando assim, né? E tem tanta diversidade de colocações e pensamentos e a região, né? Até a gente vê em vários aspectos regionais. Então, nós vamos atender a ordem, a mãozinha, Cacique Fábio Pataxó. Fica à vontade. Ok. Tacorranta, Putari, Calpetão, Cutumiá, Fábio Pataxó. Boa noite, parentes. Meu nome é Fábio Pataxó. Eu sou do povo Pataxó aqui do sul da Bahia, aqui, Porto Seguro, onde foi a linha de frente, né, da colonização. E estou aqui mais para ouvir o nosso parente terreno aí, que cada povo é muito diferente a cultura, né? Somos muito só, mas cada um tem como ele disse, né, alimentação diferente, um pouco da cultura diferente. A gente fala nosso pachurrã. Eu me apresentei no meu dialeto, né, que é o pachurrã, e estou aqui para assistir a aula também. Não tenho muito o que perguntar, porque eu sou um cacique, moro numa aldeia, então eu acho que experiência indígena eu tenho bastante. Mas é bom sempre estar aprendendo, né? Custa arena. Nossa terra também não é demarcada. Eu tenho aqui onde foi a primeira cruz, que é a Coroa Vermelha, que é uma terra demarcada, que é um pedaço pequeno, mas as outras aldeias aqui próximas, todas não são demarcadas. E eu acho que você pegar um livro de história, tá lá falando de nós, né? Sendo que a gente não participou da escrita do livro da história, mas estamos aqui resistindo para existir, né? Eu tenho 2 anos que eu estou no programa de proteção do governo, ameaçado de morte, mas estamos aqui resistindo, né? O Pataxó tem uma música que fala que a gente balança, mas não cai. E aí estou aqui para aprender. Auere a todos, né? Auere é obrigado, na nossa língua pachorrã. E passar a fala aí para as pessoas que quiserem perguntar aí, ao nosso parente terreno aí. E gratidão aí pelas sábias palavras. Muito bom. Conheci o Cacique Fábio Pataxó recente. Ele se inscreveu, aí ele solicitou ser um apresentador um dia e marquei, conversei com ele. Foi uma conversa muito agradável. E quem sabe um dia, no futuro, breve futuro, a gente vai poder organizar outro encontro para a gente conhecer mais os Pataxós. Obrigado, Cacique Fábio. Auere. Raimundo, você é o próximo. Pode ficar à vontade. Raimundo, Ok? ok, Tá ouvindo? estamos ouvindo. Tá bom. Então, a minha fala aqui vai para Ricardo. Ricardo, você aplicou muito bem a história do seu povo na aplicação de alguns alimentos.
E para que eu não me estenda muito, porque cada povo tem sua cultura, eu queria que você me falasse se lá no Mato Grosso do Sul o governo de lá contribui com vocês na distribuição de alimentos para a reprodução. Obrigado. Certo. É, sobre a alimentação, como eu falei, o povo tereno ele é agricultor, coletor, né? Coletor porque tinha muita, na época tinha muito pé de manga, então o povo tereno começou a exportar a manga, pessoas vindo da Alemanha, assim, né? Eles compravam mangas exportadas da aldeia mesmo. E agricultor porque o povo tereno planta, né, a macaxeira, o milho, o maxixe, o quiabo, a abóbora. Algumas têm pequenas plantações de arroz, o karaokê, né, que é o feijão. E, e aí essa cultura da agricultura também. Agora tem algumas produções de gado, né? Algumas famílias têm alguns gadinhos assim na sua área, vamos dizer assim, né? Cada família tem dentro da aldeia tem uma áreazinha, né? Então, aí eles estão cuidando de gado. Quem cuida mais de gado é os indígenas terrenos lá da região do Iriri, do Peixoto do Azevedo, daquela área, porque a área é maior e tem poucas casas. Então, já há algum tempo atrás, já fazem anos já, que toda a produção que é produzida nas aldeias terrenas, as prefeituras compram a produção para poder fazer na merenda escolar. Então, já é fechado esse acordo. Então, o indígena planta e aquele mantimento que sai da terra, que sai da aldeia, já é destinado à merenda escolar. Isso já é feito há algum tempo. Agora, assim, como um olhar assim de quem, que aí você falou sobre o governo, se ele assiste. Então, eu gosto de falar assim, que aquilo que é dever, todo governante, seja municipal, estadual ou federal, ele tem que fazer, ele tem que atender a comunidade indígena, né? Tem que cumprir a sua parte. Por exemplo, assim, a FUNAI faz distribuição de cesta básica, cesta de alimentos. Eu sei que tem etnias indígenas no Brasil que não recebem. Tem umas que recebem, tem outras que não recebem. Então, é um erro, porque se um recebe, todos têm que receber. Por quê? Porque são todos povos indígenas. Só que aí é conforme aquele povo, aquela luta, ou né, aquela briga. Eu não sei como eles veem, como eles fazem essas distribuições, mas são erros. Então, a obrigação, nós temos direito à saúde. Já existe um órgão da saúde, que é a CESAI, né? A CESAI é o órgão que recebe muito recurso. Para vocês terem uma ideia, cada município que tem uma comunidade que pertence àquele município, aquele município recebe uma verba muito grande para manter a saúde indígena daquela comunidade indígena. Então, para tudo tem os recursos destinados. Às vezes, o que não se tem, muitas vezes, é uma gestão certa, né? Aí já entrando em outras questões aí, que a questão política vai ser a mesma em todo lugar, né? Aí, como a gente estava dizendo aqui, que nesse momento assim a gente quer falar um pouquinho sobre as vivências indígenas, né? As culturas, compartilhar um pouquinho disso, né? Dessa diversidade. Você vê aqui no grupo sim, eu não sei se ele está aqui agora,
mas tinha um Apinagé ontem, aí na segunda tinha um Chavante, agora a gente tem um parente Pataxó. Então, essa diversidade e essa unidade do povo indígena é muito importante. Somos diferentes, somos muito, mas nós somos um povo só, né? O povo indígena, né? O povo que está, que cada um tem os seus anseios diferentes também, tem suas lutas diferentes, mas é sentido por todos os povos. Essas necessidades são vividas por aqueles que não passam. Se o terreno não tem uma terra que é demarcada, ele vai sentir pelo Guarani Kaiowá que está lutando por sua terra. Então, é o mesmo sentimento. Então, esse parentesco, como nós chamamos de parente, né? Nós somos parentes, a gente encontra outro indígena, fala assim, não, você é meu parente, mesmo não pertencendo à nossa etnia, vamos dizer assim, né? Então, é isso que é legal. Eu prefiro falar assim, entrando na questão política, né? Eu não gosto de entregar a, a minha família para nenhum político. Não gosto, e nem vou entregar. Por quê? Porque o político passa, vem e passa. Mas a história da a minha família não passa, ela vai viver e ela vai permanecer. Então, a gente não troca, como, como muitas vezes você vê, eu já vi muitas vezes, o que vocês querem? O indígena quer tudo, e precisa muitas vezes. Não, eu vou dar para vocês uma enxada, eu vou dar para vocês um rolo de fio para vocês enrolar aí e marcar aí seu loteamento, vamos dizer assim. Então é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. É, a partir da, do reconhecimento, do respeito, da, da consideração, de enxergar realmente tem os povos indígenas, né? Como eu falei na primeira aula, o indígena já estava aqui, né? Então, a gente quer uma vivência, uma convivência pacífica, mas que a gente, né, possa ser respeitado, possa ser considerado e assim por diante. E aí só vai acertar se fizer como povo por povo, realidade por realidade, e aí vai chegar a atender realmente aos povos indígenas, né? Raimundo, não estamos conseguindo ouvir você. Talvez. Estou vendo? Agora sim. Então, aqui no Maranhão, Ricardo, nós lutamos muito por direitos humanos de qualidade aos povos indígenas, porque na nossa concepção, tanto o homem branco como o homem indígena são brasileiros e eles não estão fazendo um favor, é direito. Direito é uma obrigação de todos eles. Eles são votados para isso, para atender a população, indiferentemente de quem são. E, mais precisamente, os povos indígenas. Você não imagina como nós lutamos aqui por direitos humanos. Aí, no caso que eu lhe perguntei sobre a distribuição de sementes, aqui os povos da etnia Canela, aqui de Barra do Corda, eles lutavam muito sobre aquisição de sementes, porque eles são pobres, não têm rios para pescarias, então eles têm que correr atrás. E eles vêm muito para as cidades, para a área urbana, no sentido de vender seus artesanatos para obtenção de ganhos familiares. Então, Ricardo, é uma luta muito grande, meu amigo, é uma guerra de braços, você não imagina. E com isso aí, nós criamos inimizade com alguns governantes, porque a nossa luta é contínua, não para, tanto no campo social, como no campo da saúde, é assim. Então, eu falei lá no início que eu participei de uma Conferência Nacional de Saúde Pública
que foi a 17ª conferência. E eu tive contato com vários indígenas brasileiros, inclusive tinha indígena americano que tinha sido convidado. E a realidade dele, cada um tem sua realidade, Ricardo, cada um. Mas devemos continuar lutando para que não haja essa discriminação contra os povos indígenas. Eu acho isso, Ricardo, um absurdo. Existe discriminação, existe, tem que seja uma minoria, mas existe e nós devemos acabar com isso. Obrigado, Ricardo. Tá certo, seu Raimundo. Já visitei o povo Canela, de Barra do Corda, estive lá, né? Falo com quem o senhor também conhece. Realmente, e aí, como eu falei para vocês, né? São realidades diferentes. Lá não tem rio, é uma mata específica, então é um outro tipo de necessidade, né? Eles só estão querendo semente para o quê? Para trabalhar, para plantar, não estão querendo outra coisa. Agora, se há uma distribuição e se há uma obrigação, por exemplo, de distribuição de cesta básica para as famílias, é porque outros grupos, uns recebem, outros não, não é verdade? São realidades que deveria ser discutido em um âmbito grande, mas assim também eu não quero levantar polêmicas, né? Mas essas conferências indígenas que se fazem deveria tratar essas coisas, mas por uns anos agora essas conferências indígenas que tem grandes lá em Brasília só se trata só de política. Para indígena que é político, para indígena que pertence a um grupo político. Então, meus amigos, é, vai continuar, vai continuar desse jeito. O clamor dos povos vão estar lá, porque os indígenas não vão para Brasília, os que ficam lá trabalhando, os que estão produzindo, essas vozes não são ouvidas. Então, também puxar de orelha nosso para essas realidades. Ó, se vai fazer, vai lá em Brasília, vai fazer movimento ou em algum outro lugar, que se tenham movimentos legítimos, né? Movimentos que realmente são importantes para a comunidade indígena, e não movimentos para a política, para apoiar político. Você está entendendo? Então, é por isso que a gente talvez não chega aonde a gente quer chegar e precisa chegar, que é o respeito, que é que dá as condições para o indígena plantar, porque lá não tem rio. Se não tem rio, não vai pescar. Se não tem rio, ele tem que plantar. É igual o povo terreno, não tem rio, vai plantar, ele planta, ele trabalha. O indígena é trabalhador. O indígena aqui no Nordeste, trabalhador, né? Na terra árida, na terra seca, é trabalhador. Então, são algumas coisas aí, umas questões que, infelizmente, é forte no nosso país, e quem sabe um dia isso aí a gente consegue reverter, né? Mas vamos lá, né? Ok, vamos receber mais uma pergunta e eu também tenho uma pergunta também. Rogério, fica à vontade. Boa noite. A minha pergunta vai para o Ricardo. Gostaria de saber dele, que já convive em várias aldeias, que se nas aldeias, né, urbanas, que tem contato direto, né, com a civilização e que não produzem, né, o alimento, se eles perderam, né, a cultura deles, dos alimentos, se eles continuam ainda se alimentando conforme a origem dele, ou se eles já perderam e já está comendo a comida normal, né, do homem branco. Se eles ainda continuam ou se eles já perderam esse costume deles. Essa questão que você levantou é muito importante, porque dentro das comunidades indígenas, aí, por enquanto não vou falar nem das urbanas, mas dentro da comunidade indígena, da aldeia mesmo, a gente tem muita comida por exemplo, o refrigerante,
é consumido direto, é dado para as criancinhas, as famílias dão para as crianças, toma como se fosse água. Então, toma mais refrigerante do que água. Então, o que ocorre é que você tem muito indígena morrendo de diabetes. Tem muito morrendo de diabetes. Né? Não estou falando aqui, por exemplo, do consumo do álcool, daquele que bebe. Né? Estou dizendo assim, das famílias que bebem. E aí é muito consumo do refrigerante. Então, o que isso a gente pode tirar? Assim, né? Por exemplo, também a cesta básica. Cesta básica, talvez venha com algumas coisas que são prejudicial à saúde do indígena, mas é o que recebe. Então, as aldeias estão consumindo comidas que já não é mais aquilo que é da produção, né? Você lá come um ovo, você produz ali uma abobrinha e faz, e assim por diante. Mas nas comunidades indígenas tá se consumindo muita comida e que está tendo muito diabetes. Outra coisa, pressão alta. Né? Na nossa comunidade lá, uma aldeia, foi uma equipe médica voluntária para fazer uns testes, para orientação, né? E todas as pessoas, os idosos que passaram na triagem, tinha diabetes e tinha pressão alta. Já pensou? Então, e isso está na onde? Está na alimentação. Está na alimentação, né? Porque, porque o indígena vive ali na comunidade e ele poderia estar se alimentando bem. Então, isso entra numa parte interessante. Eu acho que ele voltou. Numa parte que poderia ser orientado por quem? Pela CESAI, que é da Secretaria de Saúde Indígena dos Povos Indígenas do Brasil. Aí a urbana foi feita, a comunidade urbana foi feita justamente para o indígena que saiu da aldeia, vai morar na cidade, porque é como se fosse um bairro, né? Pertence àquela cidade, ao bairro, nada divide, não tem placa, não tem muro, não tem nada, pertence à cidade, só que só moram famílias indígenas. E aí tem cacique também, tem toda uma organização. Mas quem mora ali é livre para sair, vai lá no mercado, compra, faz o que quer, compra o que quer comprar. E essas aldeias urbanas são feitas para quem vem para a cidade para estudar, para trabalhar, para ter outro tipo de vida, né? Como se fosse, assim, como se fosse uma vida de indígena fora da aldeia, na cidade, no contexto da cidade. E aí também sofre todo tipo de coisas que não são boas para o indígena, né? E a comida também, a má alimentação é uma delas também, que já não se tem mais a comida típica que se tinha dentro da comunidade indígena, da aldeia. Muito bom, foi muito legal a conversa, o bate-papo. Só tem um comentário e duas perguntas. Primeiro tem um trabalho, né, espalhado no Brasil e tem alguns voluntários aqui. Nós temos duas equipes principais. Uma é Ricardo saiu de novo, acho que ele vai voltar. Voltou. Temos uma equipe em São Paulo e outra em... Estou vendo os fones. Sim. Tranquilo. Temos duas equipes e dentro da nossa organização a gente tem visto dois valores e uma delas trata especificamente com o reconhecimento que cada equipe tem uma região, desafios geográficas, políticas diferentes. Então, cada equipe tem que se desenvolver de uma maneira que permite ela dar essa atenção que é necessário especificamente para cada povo, porque para eu chegar e dizer, não, vocês vão ter que fazer assim, assado e tal. Se você não fizer, não pode fazer. Nós não trabalhamos dessa forma.
morando na aldeia, eu vi esses desafios. Então, acho legal a forma que você articulou hoje, que os povos indígenas, cada um tem um desafio diferente, uma demanda diferente. Alguns têm uma fartura, outros não. Então, não dá para chegar e dar uma resposta, uma solução para todos. Na medida que cada um precisa nas suas convivências. A primeira pergunta que eu tenho, eu sei que nos Estados Unidos, parece 78% dos indígenas não moram nas aldeias ou nas reservas, eles são indígenas urbanos, ou moram nas cidades, espalhadas aí. Você sabe qual é a porcentagem no Brasil de indígenas que não moram na aldeia, mas dentro das cidades ou nas áreas urbanas? Uhum. Sim, sim. É a metade. Ok. A metade está em contexto já urbano. Não necessariamente tem a aldeia urbana. A aldeia urbana, vamos lá, tem a aldeia que tem lá, que ela é feita, a aldeia, mas 50% dos indígenas estão na cidade, um contexto de cidade já. Já não estão mais, como aqueles indígenas que a gente viu, né? Nas fotos lá, por exemplo, no Parque do Xingu, tá lá, tá. E mesmo os indígenas do Parque do Xingu, muitos já não vivem mais só dentro do parque, eles já saem também, já saem para fazer negócios, já saem para estudar, já saem para fazer compra, já tem o acesso para fora também da aldeia. Então, vamos dizer assim, 50% já tem essa vivência dentro, 50% dentro da aldeia e 50% fora da aldeia. Ok. A outra pergunta que eu tenho morei na aldeia São José Quiriqueti até meus 27 anos e eu já vi tantos projetos. Foi projetos de ovelha, projetos de gado, projetos de peixe, projetos de roça, projetos de... que mais? Mas projeto de... tantos projetos que já foi lá, mas nunca conseguiu pegar vida, de prosperar ou crescer, sei lá. Mas quando eu fui visitar sua aldeia, eu estava conversando com seu pai uma vez, eu senti que tinha alguma coisa diferente, coisa diferente em relação o olhar de conseguir fazer um negócio dar certo. O que você pode dizer dentro da sua experiência e conhecimento que algumas comunidades indígenas dá certo fazer negócio, mas outros não dá? O que eu não sei nem fazer a pergunta, Sim, mas quais são as diferenças que você vê? O que entendo. pode ajudar? Sim, é porque a gente, e aí eu estou sendo até sempre redundante aqui, porque a gente considera tudo igual. Nesse sentido de você fazer alguma coisa pelo indígena, vamos lá, é o branco com aquela... Vou falar assim, tá bom? Não vou usar termos técnicos, não, tá certo? É o branco com sentimento de justiça que vai lá na aldeia e fala assim, não, eu quero fazer um galinheiro para os índios. Aí ele vai lá, ele com aquela cabeça, a mentalidade dele da cidade, a mentalidade comercial, a mentalidade empresarial, e vai e faz o galinheiro. Aí o indígena não entende nada de galinheiro, não era isso que ele queria, ele não tinha aptidão para mexer com isso. Ele pega a galinha na mesma semana e come tudo, vamos dizer. Isso eu já vi também, né? Estou assim, só dando um exemplo. Por quê? Porque nem sempre, né, você vê, as organizações, às vezes, quer fazer alguma coisa para o indígena, mas é isso que o indígena quer? É isso que ele está precisando? Acho que tem que partir do indígena. Quando parte do indígena, ele vai falar assim, não, isso aqui é meu, me pertence, então eu vou lutar por isso. E é uma coisa também que a gente vê, Denis, que
tudo assim, não, eu vou lá porque eu tenho condição e vou fazer e vou deixar pronto na aldeia. É bom incluir o indígena, porque quando ele põe a mão na massa, quando ele trabalha naquele negócio, ele vai falar assim, não, esse aqui é meu, me pertence. Então, o que ele vai fazer? Eu vou cuidar, eu vou zelar por isso, eu vou lutar por isso. Mas nessa diversidade de coisas, de comida, de cultura, de língua, de povos, de região, vai fazer algo para o indígena, é bom que o indígena, que a comunidade, que eles falem o que eles querem, como eles querem, para que eles se envolvam com isso. Senão, esse olhar que a gente vai fazer de fora para dentro é mais algo para satisfazer quem está fazendo do que um benefício para quem está recebendo. E aí os dois, né, ficam desgostosos nesse sentido. Outra coisa, dentro da comunidade indígena, dentro da aldeia, tem família que a pessoa gosta de cuidar de frango, de galinha. Aí dentro da comunidade indígena, tem gente que não gosta, tem gente que, eu queria cuidar de abelha, cuidar de mel. Aí dentro da comunidade indígena, tem um cara que é bom do artesanato, que o cara faz um artesanato fantástico, que ele tem um dom para fazer aquilo lá. Dentro da comunidade indígena, tem a pessoa que não quero fazer nada, eu quero trabalhar de empregado. Aí tem o outro que faz, não, eu quero trabalhar na fazenda. Então, são coisas que a gente, além do que a gente encontra dentro da aldeia, as aptidões de cada um, o que cada um queria. Agora, o bom é quando a gente tem, dentro de uma comunidade indígena, uma reserva indígena, aquilo que é de comum para todos, que todos vão cuidar, vão zelar, vão lutar por aquele benefício. Então, nem sempre o que vem de fora para uma comunidade indígena, por mais que seja coisa boa, nem sempre vai atender aquele povo, nem sempre vai alcançar as necessidades daquele povo. Isso o que a gente tem que fazer? Tem que perguntar, tem que reunir, tem que saber, tem que ouvir o que eles querem, e não o que a gente quer fazer dentro da comunidade indígena. Muito bom. Obrigado, Ricardo. Ó, gente, queria muito poder conversar mais, mas eu sei que eu preciso ir, eu sei que o Ricardo também precisa ir, mas nós temos mais 2 dias de palestra, amanhã temos mais, amanhã vai ser sobre artes e pinturas, nós vamos estar compartilhando o cartaz e o link, vocês podem convidar um amigo seu, uma pessoa que gosta de ouvir sobre esse tipo de coisa, para participar. Não compartilha no Facebook, não compartilha no grupo de 100, 200 pessoas, porque pode cair o link na mão de pessoas que a gente não quer, porque tem gente lá fora que são bagunceiros. Nós não queremos bagunceiros aqui. Mas pessoas que gostam de ouvir uma conversa boa, que participar junto, igual na aldeia. Estamos numa roda, tem um fogo na nossa frente, o fogo é seu celular, só não sente o calor, não sente a fumaça, mas a ideia é que nós possamos criar um ambiente agradável de ouvir nossos amigos, parentes, irmãos indígenas falar sobre suas experiências. Ricardo, palestra maravilhosa, até amanhã, que todos tenham uma boa noite. Ainda foi a